Nesse vídeo, então, eu vim te falar sobre o segundo passo. O que você realmente precisa de fazer para você alcançar, então, a sua realização. Para você, então, sair de onde você está, de um sobrepeso ou de uma obesidade, ou até de uma obesidade mórbida, e ir, então, para a realização desse seu sonho do emagrecimento. Você é uma pessoa que realmente deseja emagrecer? Esse vídeo é para você que deseja o emagrecimento, que está num corpo que você realmente não reconhece. Você está num corpo onde você sabe que você está correndo um risco mesmo de vida e que você não gosta de estar nesse corpo que você está nele hoje. Então esse vídeo é exatamente para você que se sente incomodada e que quer de verdade alcançar aquele corpo que você verdadeiramente merece. Mas ao mesmo tempo você não acredita que você é capaz. Você não acredita que para você tem como o emagrecimento acontecer. Na verdade, na sua mente, o que estava acontecendo o tempo todo é você acreditar que para você só existia uma solução: aceitar ficar acima do peso e viver esse risco todo que realmente a gordura proporciona para você. Porque você já tinha desacreditado que para você ia ter uma solução, que existe algo aí que realmente consiga fazer você emagrecer e alcançar então esse corpo que você tanto deseja. Essa série de vídeos que a gente está gravando são os 3 passos realmente do emagrecimento, exatamente para você que pensa dessa forma, mas que ao mesmo tempo deseja muito alcançar então esse objetivo, sim, do emagrecimento. Você deseja, você sonha com isso, você quer de verdade que isso seja real na sua vida. Já postei para você, se você ainda não assistiu, vai lá no meu Instagram, que lá tem para vocês o primeiro passo dessa série de vídeo, que vale muito a pena você ir lá e você assistir o primeiro passo, que para mim é um dos principais. É um dos principais. Enquanto você realmente não entender como que funciona esses 3 passos, você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. Então é necessário você tomar consciência mesmo de como que funciona mesmo a física quântica no emagrecimento, de como que funciona a ciência no emagrecimento, de como que essas mulheres que você vê no meu Instagram, que conseguiram então sair de uma obesidade mórbida de 120 quilos e hoje está com 62,5 quilos, o que elas fizeram? Em que elas acreditaram? Como que elas começaram a agir então para hoje estar contando essa história de sucesso? Então é muito importante, se você não assistiu o primeiro passo, vai lá, para esse vídeo aqui agora, vai lá no Instagram, que lá já tem o primeiro passo para você, tá bom? E agora, então, eu vou te falar sobre o segundo passo. O que você realmente precisa de agir? Como que você tem que agir? O que você tem que fazer, então, para o emagrecimento acontecer com você? Além do acreditar fielmente que você é capaz, o que mais você tem que fazer? Descobrir a causa da sua obesidade. Eu comento sempre com as meninas aqui na clínica que se eu tenho um vazamento aqui na clínica, eu posso rodar, quebrar a clínica inteira. Enquanto eu não achar a origem daquele vazamento, ele vai continuar pingando. Se eu tenho um vazamento aqui e logo eu já acho a origem desse vazamento, acaba o vazamento no mesmo momento. Então a obesidade é da mesma forma. Você tem que achar qual é a causa. Por que você está nesse peso que você está nele hoje? E muitas das vezes é necessário você sair da ilusão de achar que você está acima do peso porque você é muito ansiosa, de achar que você está acima do peso por causa do hipotireoidismo, de achar que você está acima do peso por causa dos remédios que você toma, de achar que você está acima do peso por causa da sua genética, por causa do seu metabolismo que é muito lento. Então você precisa, é necessário para dar certo, você descobrir qual que é a verdadeira causa da obesidade. Na literatura tem ali várias comprovações que para você estar acima do peso, em algum momento da sua vida, ou exatamente nesse momento que você está vivendo, você está comendo, você está ingerindo mais caloria do que o seu corpo precisa. Tem algumas literaturas que falam bem assim. A justificativa para a obesidade é porque você está ingerindo mais caloria do que o seu corpo realmente precisa. É um balanço energético que é feito todos os dias. É um balanço energético. O quanto você consumiu de valor calórico e o quanto você gastou de caloria. É esse balanço energético o tempo todo. Se você consome mais caloria e gasta menos, você vai engordar. Se você consome a mesma quantidade de caloria que você está gastando, você vai ficar mantendo o seu peso. Se você consome menos caloria e você está gastando mais, você vai emagrecer. Ou seja, acorda nesse momento. Fique atenta no que eu vou te falar agora. Presta atenção.
Você só está acima do peso porque você, em algum momento da sua vida, você comeu mais do que o seu corpo precisa. Lila, mas não tem nada a ver com os hormônios, não tem nada a ver com os remédios, não tem nada a ver com a minha doença, não tem nada a ver com a ansiedade, não tem nada a ver? Na literatura fala que os hormônios atrapalham 1% o seu emagrecimento. 1%! Na literatura tem ali várias comprovações que o sobrepeso, a obesidade, é mais de 80% realmente o que você come e o quanto você gasta. Ano passado mesmo, eu fiz o curso de emagrecimento avançado. Fui atrás, sempre eu tô atrás de cursos. E eu fui atrás para ver, né, se hoje existe aí alguma outra explicação para a obesidade. A primeira coisa que a profissional lá falou, a primeira coisa é, gente, sobre emagrecimento, não tem nada de tanta novidade. Olha o título do curso, emagrecimento avançado. Sobre emagrecimento não tem tanta novidade, continua sendo o balanço energético, continua sendo o quanto você come e o quanto você gasta. Olha isso. E aí nesse curso eu saí de lá assim com algumas estratégias para acelerar mais esse seu metabolismo, fazer o corpo gastar mais caloria. Isso tem sim, já tem estratégias novas aí, o que a gente usa aqui direto, tanto no GMB presencial quanto no GMB online, estratégias para realmente ativar mais o seu metabolismo, acelerar mais aí, mudar mesmo a sua estrutura, aumentando, por exemplo, a quantidade de tecido marrom do seu corpo, ativando mais a enzima AMPK. Então existem aí algumas estratégias que depois a gente pode até gravar vídeos falando sobre essas estratégias que a gente tem para realmente ativar mais o seu metabolismo. Mas é fato, você só está acima do peso porque em algum momento da sua vida você consumiu mais caloria do que o seu corpo precisa. Você comeu mais caloria e gastou menos, e aí o seu corpo transformou aquilo em gordura e armazenou. Remédios não têm valor calórico, ansiedade não tem valor calórico, os hormônios não têm valor calórico. Então isso daí realmente não pode ser a causa do seu sobrepeso, da sua obesidade. Não é a causa, não é. A causa é realmente o que você come, a quantidade do que você come e o quanto você está gastando de caloria. É isso. Então para de complicar o emagrecimento, para de complicar realmente as coisas que não tem complicação. A partir de agora, o que você tem que se preocupar? Em comer alimentos que vão ativar o seu metabolismo, em comer alimentos que vão nutrir o seu corpo numa quantidade menor do que o seu corpo precisa. Porque você já entendeu, você está acima do peso porque em algum momento da sua vida você comeu mais do que o seu corpo precisa. A partir de agora, se você começa a comer menos do que o seu corpo precisa, você vai emagrecer. É matemática, não tem como ter erro nisso. Por isso que eu falo com toda certeza do mundo que todo ser humano consegue sim emagrecer e chegar onde ele quer chegar. Quando a pessoa fala pra mim, Lila, que eu não consigo emagrecer, eu logo pergunto, você veio de que nave espacial? Porque só não pode ser humano. Que é fato, é fato. Você foi estudada, é 100% certeza que você consegue sim chegar naquele corpo que você deseja. Você só precisa de entender a matemática, o que você realmente precisa de fazer para acontecer então essa sua transformação. E aí eu te faço uma pergunta muito importante. Qual que é então o alimento que você não controla a quantidade? Qual que é esse alimento que você não controla a quantidade e que está realmente destruindo aí a sua saúde e a sua estética? Você já entendeu que você está acima do peso porque você consome mais do que o seu corpo precisa. Quando eu falo isso, tem gente que levanta a mão e fala, Lila, mas tem alguma coisa errada comigo, porque eu como muito pouco. Eu como pouco, quase nada. Não, eu como muito pouco. E aí eu logo pergunto para ela, até que dia que você vai mentir para você? Porque é uma mentira. Se você está acima do peso, você come mais do que o seu corpo precisa. Pode ser que você come muito pouco de comida em si. Comida. Mas vai oferecer um bolo de aniversário para essa pessoa. Ah, o bolo de aniversário eu como o mundo todo. Então, qual que é o alimento que você não controla a quantidade e que você está comendo mais do que o seu corpo precisa? Qual que é esse alimento? Que você realmente não controla a quantidade dele e que você está comendo mais do que o seu corpo precisa. É o doce? É a massa? É o lanche? É a bebida? É a comida? É isso tudo junto? Qual que é o alimento que você não controla a quantidade e que você come mais do que o seu corpo precisa? Responde para você em voz alta. Qual que é esse alimento? Porque se você descobre, se você toma essa consciência, gente, porque é uma consciência, tá? Que até então
Você tinha em mente o quê? Que era a sua ansiedade, que era o hipotireoidismo, que era às vezes os remédios que você toma, que é a doença. Talvez você tinha isso em mente. E aí eu chego falando pra você que não tem nada disso. Não tem nada disso. É o que você come e a quantidade do que você come. Aí você toma essa consciência do que realmente é. Ah, entendi, Lila. E aí então você sai daquela ilusão e começa a pensar então a partir de agora que realmente tem a ver com a alimentação, tá bom? Então a origem mesmo da minha obesidade é a alimentação. Então deixa eu tentar descobrir qual que é o alimento que eu não consigo controlar a quantidade dele. E aí se você descobre qual que é esse alimento, se é o doce, se é a massa, se é o lanche, se é a bebida, qual que é esse alimento, você descobre a causa da sua obesidade. E aí você age direto naquilo dali. Ah, Lila, é o doce. O doce pra mim me detona. Eu não consigo realmente abrir uma caixa de bombom e comer 1, 2 bombom. Eu tenho que comer a caixa de bombom inteira. Eu não consigo pegar um pudim, comer um pedaço do pudim. Eu tenho que comer meio pudim. Eu não consigo realmente comer um pedaço de um bolo de aniversário. Eu tenho que comer o bolo de aniversário inteiro. Então você já descobriu qual que é a causa. Qual que é? O que é que tá destruindo você? Tem uma paciente aqui mesmo, uma cliente nossa, participante então do GMB, que eu lembro que eu perguntei exatamente assim pra ela. Ela tinha traçado então uma meta de emagrecer 15 quilos em 10 semanas. Ela traçou essa meta pra ela, eu quero 15 quilos em 10 semanas. E aí logo eu perguntei, ela perguntou pra mim, Lila, existe então essa possibilidade de 15 quilos em 10 semanas? Quando a pessoa me pergunta sim, se tem essa possibilidade, logo eu paro pra pensar, eu já vi alguém conseguindo? Porque se alguém já conseguiu, provavelmente você também consegue. Se alguém já conseguiu, você também consegue. Você só tem que estar disposta a trilhar o mesmo caminho que aquela pessoa trilhou. Você tem que estar disposta a fazer a mesma coisa que ela fez. Porque se você faz a mesma coisa que ela fez, você também vai ter um resultado ou parecido com o dela ou o mesmo resultado dela. Então você só tem que estar disposta a se tornar realmente aquela pessoa ali. E aí ela falou pra mim, eu quero 15 quilos em 10 semanas. Eu falei assim, ótimo. Então você consegue, porque eu já vi gente conseguir 15 quilos em 8 semanas. Então você consegue 15 quilos em 10 semanas. E aí logo em seguida eu perguntei para ela, mas qual foi o alimento que foi o responsável para você estar com esse abdômen que você está hoje? Qual foi o alimento que realmente te deu esse monte de barriga, esse monte de gordura nas costas, esse monte de braço, esse pescoço que já não existe mais, que está tudo emendado de tanta gordura? Qual que é o alimento que realmente está detonando com você? Qual que é o alimento que está fazendo as suas calcinhas ficar tudo enrolada, que não permite mais você cruzar as pernas, que realmente está te limitando de colocar uma lingerie que você se sente super bem? Qual que é o alimento que realmente está destruindo a sua saúde e está detonando com a sua estética? Qual que é esse alimento? É aquele que você não controla a quantidade dele e que você realmente está comendo em mais quantidade. E aí logo em seguida ela respondeu para mim, é a cerveja. No caso dela, era realmente a cerveja, os lanches do final de semana, que ela realmente comia todo final de semana e era lanche grande mesmo, é o que estava destruindo ela. E aí eu perguntei para ela, de 0 a 10, sendo 10 100%, de 0 a 10, sendo 10 100%, quanto você está comprometida, decidida, determinada em realmente tirar esse alimento do seu dia a dia? Em tirar realmente esse alimento do seu dia a dia. Quanto você está decidida? Ela respondeu para mim 11. Ela falou, eu estou mais do que 100% comprometida. Estou muito comprometida. Se eu ficar realmente sem a bebida, se eu ficar sem os lanches, se eu ficar sem a carne gorda, se eu seguir esse passo a passo, eu consigo realmente chegar aí a 15 quilos a menos em 10 semanas? Eu falei para ela, 100% de certeza. Tira o alimento que está te destruindo, coloca alimentos que Deus deixou nesse mundo, controlando ali a quantidade, nutre realmente a sua mente de pensamentos positivos, de pensamentos poderosos. Visualiza você mega realizada então daqui 10 semanas, vestindo aquele modelo de roupa que você quer e você pode ter certeza que é para lá que você vai. Ela emagreceu exatamente 19 quilos em 10 semanas. Foram 19 quilos que ela conseguiu em 10 semanas. Ela traçou uma meta de 15. Mas como ela estava 100% comprometida, mais de 100% comprometida com o seu resultado, ela conseguiu foi 19 quilos em 10 semanas. Hoje já tem um bom tempo já que ela está na manutenção, já tem o quê? Se eu não me engano vai fazer já 2 anos que ela está na manutenção, curtindo realmente essa sua realização, feliz mesmo com as suas escolhas. Então é fato, o segundo passo do emagrecimento é você saber qual que é a causa do seu sobrepeso, da sua obesidade. É saber qual que é o alimento que você não controla a quantidade,
que você está comendo mais do que o seu corpo precisa e está 100% comprometida em deixar aquele alimento de lado. Lilian, mas eu tenho que tirar 100%? Eu não posso diminuir a quantidade? Pode também. Tem pessoas que escolhem realmente o quê? Não, eu vou continuar comendo esses alimentos, mas vai ser em menor quantidade. Você emagrece de uma forma mais lenta, de uma forma bem mais lenta. Aqui no GMB, a gente tem aí a nossa característica mesmo de emagrecer, só que emagrecer de uma forma mais rápida. Exatamente porque a gente trabalha dessa forma. O que a gente faz no período do emagrecimento? A gente realmente tira o alimento que engorda. A gente tira o alimento que engorda, coloca a alimentação saudável na quantidade certa, usa as estratégias para realmente ativar esse seu metabolismo e aí você chega lá com mais rapidez. Você chega lá realmente de uma forma mais rápida. Tem pessoas que estão junto com a gente no GMB que já escolhem ir para o caminho de quê? Não, eu não vou tirar 100%. Eu vou diminuir a quantidade que eu como deles. Também dá certo? Também dá certo. Só que vai ser de uma forma mais lenta. Aí depende do seu tempo que você traçar realmente para o seu emagrecimento, tá bom? Aí você escolhe. Mas é fato. Se você realmente quer emagrecer, você precisa ou de diminuir muita quantidade desses alimentos que está te detonando, que está te engordando, que está estragando a sua saúde, ou de verdade até tirar esses alimentos para você chegar no seu destino de uma forma mais rápida, tá bom? Então esse é o nosso segundo passo aí. É você descobrir qual é o alimento que está te destruindo e dar um tempo nesses alimentos, ou tirar totalmente esses alimentos, ou diminuir bastante a quantidade dele, porque são alimentos que estão te atrapalhando chegar lá na sua realização. Lila, mas será que eu vou conseguir realmente ficar sem esse prazer do doce, sem esse prazer da bebida, sem esse prazer da carne gorda, sem o prazer realmente da comida? Porque na literatura fala, esses dias mesmo eu estava lendo um artigo onde estava falando exatamente sobre os neurotransmissores que o açúcar libera. Quando você consome o açúcar, quando você consome a gordura, quando você consome realmente o álcool, libera realmente ali neurotransmissores do prazer, comparado com os mesmos neurotransmissores que liberam quando você usa cocaína. Eles compararam ali, é os mesmos neurotransmissores que te viciam e que te dão uma sensação de prazer muito grande naquele momento, só que depois está destruindo você. E aí você pode me perguntar, mas como que eu realmente vou conseguir afastar desses alimentos se é um alimento que eu amo tanto? Tem pessoas que até falam para mim, Lila, mas eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo ficar sem a carne gorda, eu não consigo ficar sem a bebida. Como que eu vou conseguir realmente afastar desses alimentos para eu chegar na minha realização? O esquema é exatamente esse. Você aumentar o seu desejo de emagrecer. Sempre vai vencer aquilo que você mais deseja. Sempre vai vencer o que você mais deseja. Se você deseja muito mais o alimento, você deseja muito mais a comida, ela vai vencer. Mas se a partir de agora você escolhe desejar muito mais a sua realização, ela vai vencer. Então é você começar a amar muito mais você. É você amar tanto você, que você decide nesse momento escolher melhor o alimento que você vai colocar para dentro do seu corpo. Você decide criticar mesmo o alimento antes de você comer esse alimento. O que seria isso? É você pensar, esse alimento vai me fazer bem? Porque eu me amo tanto que eu realmente coloco para dentro de mim o alimento que vai me fazer bem. Essa que é a estratégia. É você olhar para o alimento e criticar o alimento antes de colocar para dentro desse corpo que você tanto ama. E aí, então, você consegue fazer escolhas inteligentes. E para de falar para você que você não pode comer o alimento que engorda. Para de falar isso para você. Porque quando você fala, eu não posso comer o doce, eu não posso beber bebida alcoólica, é muito sofrido isso para mim, vai continuar sendo cada vez mais sofrido e você não vai dar conta de chegar lá onde você tem que chegar. Porque ninguém vive sofrimento por muito tempo, não é mesmo? Então a ideia é você falar o quê? Agora, nesse momento, eu escolho, eu não quero esses alimentos. Eu não quero, porque eu quero muito mais a minha realização do que qualquer outra coisa. Se você é uma pessoa, por exemplo, que precisa de emagrecer, escolhe emagrecer 40 quilos ainda nesse ano de 2020. Você consegue essa sua realização até Natal de 2020. Você pode, a partir de hoje, começar a profetizar realmente essa sua realização. Natal de 2020, eu vou estar com menos 40 quilos. Natal de 2020, eu vou estar com menos 40 quilos. Já profetiza isso para você o tempo todo, o tempo todo. E aí, quando alguém te oferecer um alimento que engorda, quando você vê o alimento, você fala realmente para você, não, eu escolho muito mais a minha realização, chegar Natal de 2020 com menos 40 quilos, do que esse prazer momentâneo do alimento.
Porque tem um prazer ali, mas é momentâneo. É muito momentâneo. Depois você está colhendo aí os frutos de realmente comer aquele alimento, não conseguir controlar a quantidade dele e tá aí realmente com a saúde e com a estética detonada. Uma estética que você realmente não está gostando de você assim. Então lembra, é um preço que a gente tem que pagar e não é um preço tão alto. Por quê? Porque você ganha uma recompensa incrível por trás disso. Então é um preço que a gente paga, mas o que eu ganho em troca disso é tão valioso que eu pagar aquele preço para mim é muito natural, é muito comum. Por isso que muitas das vezes quando você encontra pacientes, quando você encontra participantes do GMB, tanto presencial quanto online, e as pessoas viram e falam assim, gente, emagrecer não é tão difícil assim não. Você só tem que realmente falar não para o alimento que engorda e usar as estratégias e emagrecimento acontece. E falam com muita naturalidade. Por quê? Porque elas querem tanto a sua realização que para elas esse preço é simples de pagar. É o natural. Por exemplo, tem pessoas que falam para mim assim, Lila, mas eu tenho que continuar controlando a minha alimentação para o resto da minha vida? Eu tenho que realmente fazer escolhas inteligentes para o resto da minha vida para eu dar conta de manter esse corpo magro comigo? Eu tenho que fazer escolhas inteligentes para sempre? E aí eu viro e falo o quê? Você tem que escovar o seu dente todos os dias? Você tem que tomar banho todos os dias? Não é o natural? Você escova os seus dentes todos os dias, você toma banho todos os dias. Então você fazer escolhas inteligentes para você realmente alcançar esse corpo que você verdadeiramente merece, é normal ser todos os dias. É o preço que a gente paga para a gente realmente estar bem com a gente mesma. E esse preço não é tão alto. É o natural, é comum. Quando você realmente entende que é aquilo que você quer para você, você entende que é esse corpo que você realmente deseja, o pagar aquele preço se torna comum. Eu posso falar com toda a certeza do mundo. Para você estar acima do peso, você também está pagando um preço. Para você viver no sobrepeso, na obesidade, você também está pagando um preço aí. Está pagando um preço das roupas, está tudo apertada, está pagando um preço, às vezes você não conseguia baixar, está pagando um preço de muitas das vezes você não conseguir brincar com seu próprio filho e além de estar correndo um sério risco de deixar o seu filho aí. Eu comento muito com os participantes aqui do GMB que se às vezes não for por você esse emagrecimento, essa força de vontade, essa renúncia do alimento que engorda, que seja por quem você ama, por quem precisa realmente de você. Porque se você está acima do peso, numa obesidade ou numa obesidade mórbida, você está num grupo de risco muito grande. E aí às vezes você pode deixar alguém que você ama aqui, que precisa de você, porque você realmente não conseguiu controlar ali o que você vai colocar para dentro do seu corpo. Você está entendendo? Então quando você realmente consegue entender que é muito mais valioso a sua saúde, que é muito mais valioso você estar bem com você mesma, com a sua estética, que é muito mais valioso você cuidar de você do que o prazer momentâneo da comida, você consegue olhar para o alimento que engorda e falar, não quero não quero. Eu estou num projeto aqui, minha filha, de até tal dia eu estar com X de peso jogado fora, eu quero muito mais essa minha realização do que qualquer outra coisa. E aí então você consegue renunciar àquele prazer momentâneo para você então chegar naquele corpo que você verdadeiramente merece, naquela saúde que você verdadeiramente merece. Tá bom? Esse então é o nosso segundo passo do emagrecimento. Próximo vídeo então eu te conto o nosso terceiro passo. O que mais que você realmente precisa de fazer para você alcançar então, dessa vez, nesse ano de 2020, você ainda chegar naquele corpo que você verdadeiramente merece. Beijo para vocês!